sétimo ano. Então, a gente vai trabalhar essa semana expressão numérica com os números racionais, que é o quê, tá? Com frações e números decimais, tá bom? Então, a DAH é adição e subtração. Então, a primeira coisa é ver o jogo decimal, depois fazer a operação, e se caso tiver parênteses, que eu vou falar depois, vou dar o exemplo, que depois da H vai ter parênteses com uma operação dentro, então a gente tem que fazer ela depois, tá? Então, primeira coisa, vamos verificar o sinal desta operação. Então, aqui, ó, esse 1/2 já tá ok, já tem só um sinal, então aqui vai ficar menos 1/2. Esse aqui, ó, o 2/3, tem dois sinais, menos com menos vai ficar mais 2/3. E aqui tem um mais e um menos, então vai ficar menos 1/5. Deixa eu colocar aqui o sinal, menos 1/5. Turma, eu ensinei de duas formas. Aqui eu vou fazer direto, tá? O que é fazer direto? Pelo MMC falso. O que é o MMC falso? Não vou abrir o MMC, mas aqui ele vai fechar porque eles são, não são da mesma tabuada, então vai fechar direto, tá? Eu tenho que achar o MMC, então eu vou fazer essas duas aqui e depois eu vou fazer aquela, com o resultado que tem aqui. Então, primeiro, eu vou achar o número que eu vou pôr embaixo, 2 vezes 3 é vezes aqui, 2 vezes 3 é 6. Em cima, eu vou ter menos, vamos ver agora quanto que vai dar. Quando eu aumento o número embaixo, eu sou obrigada a aumentar em cima, tá? E eu vou aumentar inverso. 1 vezes 3 é 3, mais 2 vezes 2, que dá 4. Aumentei em cima, tá certo? Então, agora a gente vai descobrir que aqui vai ficar 1/6. Positivo, porque tenho 4 e gastei 3. Aí, só nesse momento que eu vou fazer com a outra fração, menos 1/5. Tá? E aí, eu vou fazer uma nova multiplicação. Ó, primeiro tirei os parênteses, fazendo jogo decimal, fiz essa parte aqui, agora tô fazendo as operações, de mais e de menos, tá? Vou multiplicar aqui, 5 vezes 6 é 30. E aí, vamos multiplicar invertido para achar os números de cima. 1 vezes 5 é 5, e 1 vezes 6 é 6. Menos 6. Então, a resposta aqui vai ficar menos 1/30. Tá? Então, tem que cuidar para vocês fazerem o jogo de sinal certinho e pode fazer direto assim, sem problema nenhum, tá? E não tem como simplificar. Se fizer pelo MMC, vai dar a mesma resposta. Todas elas são desta forma, tá? Até H. Vou fazer uma de números decimais. Então, eu trouxe aqui uma com números decimais, tá? O que nós vamos cuidar? Para fazer de 2 em 2, para a gente não se atrapalhar, certo? Então, e é bom armar, porque o mais e o menos é vírgula embaixo de vírgula. Então, a gente vai fazer o quê? R$1,80 mais 0,4. Então, aqui nós vamos ter 12, foi 1, aqui tem 2, vírgula embaixo de vírgula, porque é adição e subtração. Agora, nós temos que trabalhar com esse número aqui. Então, esse número vai em cima, e ele é negativo, tá? Menos ou mais 2,2. Como eu tenho mais e menos, eu já sei que a minha conta aqui vai ficar negativa. Por quê? Eu tenho R$2,60, mas... Não, ao contrário. Eu tenho 2,20 e gastei 2,60, desculpa, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos diminuir e manter o sinal do maior, e o maior é esse valor aqui. Quando os sinais são diferentes, aqui a gente diminui, tá certo? Sinais diferentes, diminui. Sinais iguais, tipo menos com menos, ou menos e mais com mais, e menos com menos, aumenta. Então, aqui nós vamos diminuir. 6 tira 4, 6 tira 2 é 4, e 2 tira 2 dá 0. Então, eu vou ficar devendo 0,4, tá? Ou seja, 40 centavos, certo? Então, é isso que vocês vão ter que fazer, tá? Até H. Então, na mesma questão, que só tem uma questão na expressão numérica, nós vamos fazer a multiplicação daí até a M, tá?
E a multiplicação com frações é decima com decima, usei o azul aqui, de baixo com de baixo, vamos usar uma verde. Decima com decima, de baixo com de baixo. Vai dar um resultado, tipo, 1 vezes 5 dá 5. E 2 vezes 3 dá 6. Esse resultado eu vou multiplicar pelo daqui. Como aqui não tem nada junto com 2, vou botar o número 1 embaixo, tá? Então, vai ficar 5 vezes 2 e 6 vezes 1. 5 vezes 2 é 10. E 6 vezes 1 dá 6. Jogo decimal. Um menos com outro menos vai ficar mais. Dá para simplificar? Claro que dá. A metade de 10 é 5. E a metade de 6 é 3. Então, tá aí o meu resultado simplificado, tá? Multiplicação é só os de cima. A divisão eu ensinei direto, né? Sem precisar reescrever. Então, a gente vai multiplicar o de baixo com o de cima e vamos botar o resultado aqui em cima, tá? 4 vezes 5 é 20. Então, o novo resultado aqui em cima é 20. E o número de baixo, que é o 3 que comanda aqui, é com o 2. 3 vezes 2 é 6. Então, o novo resultado é 20 sextos. Esse cai fora e esse cai fora. E agora, eu vou multiplicar de novo invertido. Jogo decimal a gente faz depois, tá? Agora, vai ser o 20 com 6. Esse número vai em cima. 20 vezes 6 é 120. Porque 6 vezes 0 é 0 e 6 vezes 2 é 12. E 6 vezes 1 é 6. E vai dar para dividir aqui, ó. Lembrando que eu falo para vocês. Simplifica ou divide ou deixa igual. 3 situações que podem acontecer. Vamos fazer o jogo decimal primeiro. Menos com menos dá mais, mais com menos dá menos. 120 dividido por 6 pessoas, nós vamos colocar aqui do lado, menos, vou botar um bem pequenininho pra gente saber aqui. Deixa eu ajeitar para caber bem certinho esse menos aqui. Menos, vamos ver, 20, né? Menos 20. Essa é a resposta, então. Aqui simplifiquei, aqui eu tive que dividir, porque na tábua do 6 dá para dividir 120. Agora aqui tem uma expressão, primeiro veio vezes, se tivesse dividir eu teria que fazer primeiro dividir, tá? Depende qual operação vem primeiro. O que eu vou fazer? Como veio vezes, eu vou multiplicar decima com decima, porque a regra diz multiplicação decima com decima, de baixo com de baixo. 1 vezes 2 é 2, tá? E 3 vezes 4 é 12. Então, os novos números é 2 dozeavos. Mais com menos é menos, depois eu faço jogo de sinal. Agora que é dividido, ó, então eu tenho que inverter, tá? Então, vamos inverter aqui. O de cima, o primeiro número que vai em cima é que manda. Então, 5 vezes 2, ou 2 vezes 5 é 10. Esse número vai em cima. Agora, o primeiro número que vai embaixo, que comanda o número de baixo. 12 vezes 1 dá 12. Jogo de sinal, menos com menos fica mais. Aqui não vai dar para dividir, porque na tábua do 12 não tem 10 e ele é maior que 10. Vamos simplificar. Metade do 10 é 5, metade do 12 é 6. Prontinho, é isso que tem que ser feito do I até o M, tá? Vou fazer um exemplo de números decimais. Então, aqui eu trouxe uma com números decimais, que vai ter a M, tá? Bom, a primeira operação aqui é de vezes. Então, vou armar a conta 0,12 vezes 4,5 e fazer a tabuada dela, tá? Aqui não precisa cuidar vírgula embaixo de vírgula, a gente vai contar as casas. Então, aqui tem 2 casas e aqui tem uma casa. Então, eu tenho que deixar 3 casas. Então, vamos lá. 5 da 10 foi 1, 5 e 1, 6. E 0. 4 dá 8, 4 e 0. 0. Aqui dá 14, foi 1. Aqui dá 5 e aqui dá um 0. 3 casas, 0,540. Esse número 0,540 nós temos que dividir por 0,2. Tá? Aqui tenho 3 casas para cortar a vírgula e aqui eu tenho uma casa. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o quê? Vamos completar. Então, vamos pôr aqui um 0, 2 zeros. Aí eu posso cortar a vírgula. Certo? E ainda, como eu coloquei esse 0 para completar esse 0, eu posso colocar fora.
Então, vai ficar 54 dividido por 20. O 20 cabe 2 vezes dentro, que vai dar 40, e ainda vai sobrar 14, tá? Daria para nós colocar vírgula, claro, ficaria 140, né? Daí, no caso, daria um 7, né? 7 vezes 0 dá 0, 7 vezes 2 dá 14. Ok? É isso que nós temos que fazer. Agora, vamos para a última explicação com parênteses. A questão 8, pessoal, então, ela é com parênteses. E todas elas são de vezes, mesmo que não apareça o pontinho aqui. Lembra quando eu falei que nós temos um símbolo e um número e não tiver nenhum sinal, sempre é vezes. Não precisa aparecer. Se não aparece, você pode pôr se quiser, tá? Então, primeiro tem que resolver o parênteses. E aqui nós temos uma subtração. Fazendo direto, lembra que eu já ensinei isso? Então, esse resultado aqui ficaria assim, ó, menos 1/3 vezes. Vamos fazer esse resultado aqui no ladinho, tá? Então, aqui vai ficar 3 dá 18. Vamos descobrir em cima. 4 vezes 6 é 24. E 3 vezes 1 dá 3. Então, aqui vai dar 21. Então, dá 21 em cima por 18. Tá? E aí, nós vamos fazer de cima com de cima, de baixo com de baixo, ou simplificar antes. Dá para simplificar antes, né? Eu posso dividir por 3 isso. Porque aqui vai virar 7 e aqui vai ficar 1. E aí, eu posso fazer, olha, 1 vezes 7 dá menos 7. E 1 vezes 18 dá 18. E fica assim, tá? Eu posso simplificar antes ou depois, como vocês acharem melhor, certo? É até aí a atividade de vocês, tá bom?